Olá, graça e paz a todos. Eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco dos meus sonhos. Meu nome é Paulo Lino, sou aqui mesmo da cidade de Volta Redonda. E é óbvio que antes de compartilhar dos sonhos, eu quero contar para vocês um pouco da minha história, de onde eu vim. Posso dizer que eu sou um dos caras mais improváveis na face da terra, aos olhos naturais, de poder realizar algum sonho nessa vida. Eu sou nascido e criado aqui mesmo na cidade de Volta Redonda, num bairro chamado Vila Brasília. E eu acredito que muitos de vocês até conheçam esse bairro aqui na cidade. E é aquele menino que desde pequenininho teve muitos sonhos na vida, né? E eu nasci de uma família onde não podia esperar muito dos meus pais para que isso viesse a acontecer. E é incrível porque eu sempre compartilho que eu tive uma carreira, né, muito assim, na minha infância, muito diferente da de muitos meninos. Eu comecei a trabalhar aos meus 7 anos de idade. Nesse mesmo período eu também comecei a estudar e comecei a plantar muito cedo. E eu falo que a minha carreira escolar ela foi muito longa e ela também foi muito curta ao mesmo tempo. Porque eu estudei dos meus 7 anos aos meus 18 anos de idade, estudar 12 anos de estudo, porém eu parei na 7ª série primária. Então tudo aquilo que a gente normalmente almeja como criança, que a gente tem visão, que a gente começa a idealizar, que a gente começa a sonhar, muitos deles nós começamos a engavetar, porque a gente começa a ver uma coisa muito distante de nós, de acordo com as experiências que a gente vai ter na nossa vida. E eu lembro que depois dos meus 18 anos eu fui prestar serviço militar e ali me fortaleceu mais ainda, porque lá eu aprendi o que era disciplina, o que era autoridade sobre as nossas vidas. E quando eu saí dessa carreira militar, eu não desistia dos meus sonhos, das coisas que eu queria, que como um bom adolescente, um bom jovem, todos nós queremos ter uma liberdade financeira, a gente quer conquistar os nossos bens, os nossos carros, casa, poder ter uma qualidade, um estilo de vida melhor. Mas é muito diferente quando você luta para ter sonhos e quando você luta para ter coisas. Eu passei durante muitos anos da minha vida lutando para ter um sonho e, na verdade, eu só conquistava as coisas, que o meu alicerce estava voltado para uma coisa completamente diferente. E dos meus 18, 19 anos até os meus 32 anos de idade, eu dei muita cabeçada, tentando realizar alguma coisa, tentando conquistar alguma coisa, e nada disso era possível, até que um belo dia, ao convite de uma amiga minha, eu fui conhecer o trabalho da igreja Projeto Vida, e ali naquele meu primeiro encontro, eu lembro como se fosse hoje, quando a apóstola Silvia falou que nenhum sonho vale a pena se a gente não estiver na presença do Senhor, porque os valores aí eles podem estar um pouco invertidos, e na minha vida estava assim totalmente invertido. E graças a Deus, aquele dia para mim foi um renovo total, a minha visão ampliou, eu comecei a entender as coisas de maneira completamente diferente e comecei a buscar em Deus tudo aquilo que eu queria antes, mas eu estava lutando com as minhas próprias forças e eu não conseguia com que aquilo se tornasse verdade na minha vida. E pouco tempo depois, em obediência aos nossos pastores, obediência à palavra, eu comecei a ter uma linha completamente diferente e as coisas começaram a acontecer. E uma das frases que me marca muito até hoje, que eu ainda uso essa frase, é do nosso apóstolo, que ele fala que uma boa estratégia diminui os esforços. E como isso é verdadeiro quando a gente vai para a palavra de Deus, quando a gente deixa Deus agir na nossa vida, prioriza Ele, e os nossos sonhos eles são ativados naturalmente. Por quê? E aí desde então eu comecei a focar naquilo que eu queria, comecei a valorizar 100 o que vale 100, dar valor de 1 ao que de fato vale 1, e a minha prioridade total foi em Deus. E pouco tempo depois as coisas começaram a acontecer. E é claro que para mim falar de sonhos aqui hoje, de um único sonho, é muito pouco, porque desde então, hoje eu tenho uma família abençoada, tenho uma esposa abençoada, tenho 4 filhos, tenho casa, tenho carro, e mais incrível do que isso é quando a nossa vida está pautada na coisa correta, na coisa certa, firmada em Deus, a gente pode continuar sonhando. Porque muitas pessoas não realizam seus sonhos por uma simples desistência, elas desistem de chegar até o limite, que elas mesmas se colocam ali como limite. As maiores limitações da vida, para mim e para você que está aí me assistindo, são as limitações autoimpostas, aquilo que você acredita, aquilo que você diz sim, aquilo que você diz não,
e muitas das vezes nós não encontramos força suficiente para isso, né? E eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo na nossa vida, cheio de projetos aí pela frente, sonhos aí pela frente. Eu tenho certeza que com Deus, todos os meus sonhos da minha família, um a um, todos eles vão ser realizados, porque afinal de contas eu vou morrer só com 122 anos de idade e está tudo certo. Eu me chamo Zeca Espíndola, tenho 43 anos, sou natural aqui de Barra do Piraí e hoje eu vim falar da realização dos meus sonhos, tá? Eu sou casado com a Fernanda, temos 2 filhos, um de 16 e um de 8 anos, sou de família humilde, minha mãe professora da rede pública, meu pai vendedor de queijo, mas sempre fizeram de tudo por mim, né? Me criaram com muito carinho, muita atenção, sempre supriram aí parte de estudos, essas coisas. Então, eu sou muito agradecido. A gente é de família ali conservadora, né? A união da família a gente preserva muito isso. E pela gratidão aos meus pais, eu sempre fui buscando sempre melhorar. E nessa busca por melhoria, eu comecei a querer me encontrar. Desde garoto, a minha mãe professora, né, quis que eu estudasse, mas não era muito a minha pegada de estudar. E eu fui acompanhando meu pai mais para a área da venda ali, e fui me encontrando mais. Então eu entendi que a minha pegada seria a parte do empreendedorismo. Fui seguindo, comecei com ele aos 14 anos de idade, e fui seguindo essa trajetória e fui me apaixonando, e a gente acaba se entregando um pouco mais. Conquistamos um espaço bacana dentro do nosso segmento, mas faltava a parte de gestão, essas coisas, e teve um período do país que a economia oscilou muito, demissões, e o mercado ficou frio, e aquilo levou a gente a ter um prejuízo financeiro, né? Clientes atrasaram pagamentos e tal, falta de gestão, junto à economia que não estava ruim, nós quebramos financeiramente, tivemos aí vários altos e baixos, que eu acho que é a trajetória do empreendedor brasileiro, né? A gente não se prepara tanto, vai mais na coragem, e com a gente não foi diferente, e isso começou a ter diversos problemas. A gente detectou que estava devendo ali mais de R$1 milhão, então era uma dívida muito grande para 2 trabalhadores que não sabiam lidar com aquilo naquele momento, então foi um baque muito pesado. A gente passa por humilhações, pressões, né, dívidas, isso tudo traz um pacote muito triste para a gente. Mas a ideia era continuar buscando. E uma coisa que me fazia falta muito era a parte da religião. Eu sempre me considerei cristão, mas eu não seguia religião nenhuma, não porque eu não queria, não, é porque eu nunca fui chamado, assim, vamos dizer. Nunca recebi o chamado devidamente. E isso me fazia falta. Por quê? Porque nos piores momentos, ali eu estava ali na solidão do meu quarto, ou então no banho, e eu, né, conversando com Deus, que eu sempre batia esse papo com Deus, e eu ouvia sempre meus amigos, as pessoas que eu conhecia, falavam que Deus falava com ela e tal, e eu começava a me achar, falei assim, poxa, eu nunca vi Deus falar comigo, eu estou precisando que Ele me respondesse e tal, mas acho que a ingenuidade de eu não ter ali, eu não seguir, não ter alguém que me orientasse nesse campo religioso, eu acredito que seja um pouco de ingenuidade. Eu ficava achando que Deus ia escrever um outdoor para mim, alguma coisa, falou, Zeca, faz isso, faz aquilo, e não foi bem assim, não é lógico que não aconteceu assim, mas continuava firme, nunca questionei, continuava firme, mas a resistência da gente tem uma hora que vai acabando, a gente vai vendo que vai ficando mais difícil. E outra coisa é o seguinte, a gente quando vai falar de empreendedorismo, normalmente você tem que detectar se você tem ambição. Eu sempre fui muito ambicioso, só que a minha ambição, ela não era voltada para tanto constituir patrimônio, adquirir as coisas e propriedades e tal, não que eu não veja valor nisso, mas tem sim. Só que assim, eu tinha um desejo, né, de ter uma boa casa, um bom carro, e isso acho que está presente na maioria dos brasileiros. Então não era exclusivo meu. O que me atraía mesmo, o meu sonho mesmo era ajudar o máximo de pessoas possíveis. Então, desde que eu comecei a empreender, eu fazia aquele empreendimento para trazer os amigos para trabalhar comigo, as pessoas que eu conhecia para trabalhar comigo, para eles mudarem ali de vida e terem uma oportunidade melhor. Então, a minha pegada, desde cedo eu descobri que era ajudar as pessoas. Então, eu falei, poxa, se eu for bem sucedido financeiramente, se eu já faço isso com pouco, imagina,
né, se for permitido para mim, ter muito. Então eu comecei a buscar melhorar, empreender para tentar ser bem sucedido financeiramente, mas eu ainda vivia aquele momento difícil, aquele momento complicado. Aí comecei a investir em mim, porque além de investir em pessoas, eu acredito que é um grande investimento, mas eu investia também em mim, parte desse investimento era em mim, e fui num treinamento. Esse treinamento eu tinha condição de chegar nele, e no dia lá eu tive até que, foram 2 dias de treinamento, de imersão, um palestrante, treinador de 94 anos, o senhor, já falecido, uma pena, mas ele tinha uma energia fantástica, ele usava muito a Bíblia como pauta dos treinamentos dele, ele dava treinamentos o dia inteiro, sem ler um papel, com uma vigorosidade, e esse treinamento, nesse dia, eu estava ali sem condição para poder me alimentar direito. Então, na hora do almoço, eu esquivava do pessoal, que eu sabia que eles iam no restaurante, que eu não poderia tá pagando, eu fui lá, fiz um lanche, alguma coisa. Então, estava num extremo, a dificuldade estava extrema ali naquele dia, mas foi nesse dia que a chave virou, aonde que eu consegui perceber que Deus realmente fala com as pessoas. Foi a primeira vez que eu detectei. Eu estava num treinamento, eu sentava no corredor, na fileira do corredor. Esse senhor, ele veio lá da frente com muita energia, falando que quando você estiver numa situação difícil, chama Jesus. Que você se encontrar numa encruzilhada que você não saiba como sair, chama Jesus. Na hora de dificuldades, de problema de relacionamento, e ele veio enumerando dificuldades que a gente passa no dia a dia, e ele gritava, chama Jesus, até que chegou no meio, eu estava no meio, ele chegou próximo de mim. Foi coisas de segundos assim, mas a minha percepção foi de minutos. Eu paralisei, não conseguia me mexer. Ele falando, ele travou comigo assim de frente a frente e começou a gritar, chama Jesus, chama Jesus. Aquilo desceu uma lágrima no meu olho, começou a descer uma lágrima no meu olho, e eu vi que desceu uma lágrima no olho dele, um senhor que era doutor em psicologia, certamente não se emociona com pouco. Ali eu falei, cara, se você criou outdoor, ele está aqui. O que eu entendi? Eu entendi, falei, você está sendo preparado, com o que você tinha, você não ia realizar seus sonhos. Então eu entendi que a minha dificuldade, tudo que eu estava passando, eu estava sendo forjado para alcançar tudo aquilo que eu queria, que eu gosto de fazer, faço com paixão, desde que eu sou criança, desde que eu sou garoto. Então ali eu saí entendendo que eu ia começar um pouquinho mais. E assim, eu estava no limite, aquele dia era o limite que acho que se eu não tivesse, se Deus não falasse naquele dia, eu teria desistido de tudo. Então continuei trabalhando. Hoje a parte financeira não é o problema mais para mim. Então, hoje eu levo a minha vida em busca da realização dos meus sonhos, que ela já foi realizada. O meu sonho é ajudar pessoas. Então eu sei que eu não precisava de ter dinheiro para ajudar pessoas. Só que o meu sonho é uma realização contínua. Então eu vou estar sempre crescendo mais, porque o meu intuito é ajudar o maior volume de pessoas possível e que eu puder e que Deus permitir. Então eu queria só deixar esse recado aqui para vocês hoje, que Deus é o Deus que realiza sonhos.